Espírito Santo de Deus, nessa hora eu clamo a Ti, que Tu venhas, ó Pai, derramar luz nesse lugar. Cada um possa, Senhor, ter o entendimento aberto pelo Teu Espírito. Oh Deus, Tu és aquele que examinas, que sondas os nossos corações, Senhor. Oh Deus, derramas luz para que não andemos em trevas, para que não andemos de qualquer forma na Tua presença, Senhor. Oh Deus, como diz a Tua palavra, anda na minha presença e ser perfeito. Que a santidade, que a cura, que o amor, que a graça, que a unção venha do Teu trono, Senhor, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Hoje a gente vai encerrar essa série, por enquanto, porque a gente sabe que isso é um tema que não tem fim, né? A gente tem que estar em todo momento vigiando nessas áreas, né? Primeira declaração que eu não posso abrir mão: eu tenho pai. Eu não sou órfão. Eu tenho um pai que cuida de mim, que cavalga nas alturas para minha ajuda, que deseja me curar, que deseja também me educar, que deseja me dar todo o entendimento que eu necessito para ser um homem e uma mulher de Deus que expressam o reino de Deus. Amém? Então, nós hoje vamos fazer um resumo declarando: quero tomar posse da minha herança como filho, como filha de Deus. Há uma herança. Todo filho tem direito à sua herança. E o Senhor nos deixou a maior herança de todas, que é a sua palavra. E a confiança de que Ele nunca vai nos deixar e nem nos abandonar. A palavra diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Não é de vez em quando, é todos os dias. Então eu posso confiar nisso. Oh, glória a Deus, né? Então, a minha primeira e grande herança como filha é que eu sou uma filha amada, em quem Deus quer ter prazer. Ele nos chama para perto, Ele não nos chama para longe. E Ele nos chama e Ele nos delega autoridade. No meu nome curareis enfermos. No meu nome vocês vão pregar a palavra. No nome de Jesus vocês vão ministrar para outros a cura que vocês receberam do Pai, o amor que nós temos recebido do Pai, não é? Transformai-vos pela renovação do entendimento. Então o Senhor quer renovar o nosso entendimento. Quando nós chegamos ao reino de Deus, nós chegamos totalmente contaminados por crenças mundanas. Mas, à medida que nós vamos tendo esse encontro com a palavra, através da pregação dos pastores e através da nossa leitura bíblica, que deve acontecer nos nossos lares, né, que nós precisamos ter, então o Senhor vai iluminando e transformando o nosso entendimento. À medida que eu vou tomando posse dessa herança, que é a palavra de Deus, que é a autoridade que Deus nos delega como filhos, então a nossa vida vai sendo transformada de fé em fé e de glória em glória. E é poderoso quando a gente crê que isso é possível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então o Senhor vai começar fazendo uma limpeza nas nossas vidas. Eu vou pedir João para colocar Isaías 40, de 3 a 9, para que vocês tenham consciência de quanto trabalho
tem o Senhor e temos nós a fazer. Porque uma parte é o Senhor quem faz, e outra parte somos nós. Nós escolhemos nos santificar, nós escolhemos não pecar. O livre-arbítrio é Isaías 40, a partir do verso 3. Isso. Isaías 40. Uma voz clama no deserto: preparem caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Vai passando, João. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Vamos trazer esse versículo para o nosso coração. Eu sou um vaso e pela história da minha vida já passei por vales, mas eu também tenho outeiros. O vale é o meu lugar de perda, é o meu lugar de dor, é o meu lugar de tristeza. E o que o Senhor promete? Ele promete que Ele vai nos fazer um caminho plano. Esse caminho plano, nós temos que trabalhar em sintonia com o Espírito Santo. Né? O que o Senhor vai fazer? Ele vai fazer uma terraplanagem. Então, aonde existiu orfandade, o Senhor vem, lança a palavra dele e eu me vejo como filho. Mas muitas vezes existem raízes profundas de orfandade que vão precisar ser arrancadas para que o vale seja aterrado naquele lugar específico. Repare que ele não fala num vale, ele fala em várias. Imagine o seu coração e o meu. Tem até, quando a gente faz o eletro, parece que é uma metáfora, né? Porque vem. E agora vamos pensar, né? O vale é dor, é frustração, são os traumas, são as feridas, são as dores. É um lugar de humilhação. Alguém vai para o vale sem ser humilhado? Mas da humilhação, Deus levanta e nos exalta. Quando a gente passa, quando a gente perdoa quem nos humilhou, o Senhor vem. Vocês já viram o que o gato faz quando ele faz as necessidades dele? Ele cobre para que ninguém veja ou sinta o cheiro, mas está ali embaixo. Deus não é gato. Então ele vai arrancar todo aquele esterco, né? Toda aquela imundície, justiça própria, já é outeiro. É aquilo que se levanta que não é da vontade de Deus. Então Deus vai arrancar. E como é que Deus arranca? Quando Ele derrama a luz sobre você e você fala, realmente, eu estou exercendo justiça com essa pessoa. Pode ser com o pai, pode ser com a mãe. Que estão errados, muitas vezes estão, mas eu não sou juiz deles. Eu não sou juíza deles. Então, quando eu penso que Deus me perdoou e que eu não merecia, eu vou poder ministrar esse mesmo perdão para quem não merece. Merece? Não, mas é uma ordenança bíblica. E eu vou ter que passar pelo processo da dor, do vale. Fulano me humilhou, fulano me aborreceu, me entristeceu, fez escolhas que eu não aprovo, que me doeram, pessoas próximas, né? Não acontece isso? Pai e mãe, então, para sofrer não custa. Porque quando os filhos ficam adultos, a gente não pode escolher por eles. Não é? E muitas vezes aquelas escolhas são feridas, são dores. Mas não é para exercer justiça própria.
É para a gente liberar em amor, falar, Senhor, seja feita a tua vontade na vida deles. Eu não sou juíza deles. A mesma coisa é com pastores que a gente olha atitudes e nós condenamos. Né? Mas a Bíblia fala, quem é você para julgar o servo alheio? Então, mesmo que estejam muito errados, a gente libera, perdoa e abençoa. Eu quero que vocês tenham essa imagem do que é o monte. O monte é o meu orgulho. O monte é a minha falta de capacidade de exercer misericórdia. O monte são os meus pecados, que Deus tem que ir lá. Mas vocês acham que é assim, num passe de mágica? Que Deus aplana o nosso caminho? Não. Deus é um excelente cirurgião, é um excelente professor, é o mestre dos mestres. Ele não vai mexer em tudo de uma vez só, que ele sabe que a gente não aguenta. Então ele vai lançar luz sobre um monte, vai te dar a consciência desse monte. O Espírito Santo vem, te convence que aquilo é um pecado. Você se arrepende. E muitas vezes aquele monte quer se levantar de novo. Você já se arrependeu, já pediu perdão a Deus e de repente você mesmo fala, Deus, de novo não, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho tendência a ser altiva, tenho tendência a ser orgulhosa, tenho tendência a ter justiça própria. Tudo isso são montes que não ajudam na obra de Deus. Às vezes a gente não se vê tão vaidoso, tão altivo, tão opressor, assim, de querer mandar na vida de todo mundo e ficar em cima, né? Meu filho mais velho, ele é um ótimo termômetro. Quando ele fica lá em casa é uma benção, que ele vem, para de ficar em cima, eu não sou criança, que eu falo, você quer isso, quer comer aquilo? Mãe, já passei da idade, eu vou comer o que eu quiser, eu estou em casa. E às vezes a gente fica mesmo muito em cima e sufoca o outro e não tem consciência disso. É preciso que Deus venha, derrame a luz dele para nós mudarmos as nossas atitudes. Então reparem que isso é um processo de uma vida inteira. Mas Deus pode tirar o grosso e ir arrancando as raízes desde que eu dê lugar. Eu preciso dar lugar. Eu preciso estar atenta a quem eu sou e a quem Deus é. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Eu sou desse jeito, miserável, né? Miserável, pecadora, mas Deus é um Deus todo poderoso, todo amoroso, que vem com todo zelo, com todo cuidado e me admoesta, me ensina, me transforma pelo seu grande amor. Que amor é esse? Não é verdade que a gente faz, repete, faz uma vez, faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e Deus continua nos amando. E é desse jeito que Deus quer que a gente seja. Fulano me ofendeu, ofendeu de novo, mais uma vez, não aguento essa pessoa, Deus me livra dessa pessoa. Não, essa pessoa é um grande holofote sobre a sua vida para que você seja transformado. Sabe? É o roçar dos santos que Deus permite. Para quê? Para que os dois sejam lixados e tenham consciência do quanto ainda precisam ser modificados, né? Então o Senhor nos recebe, o Senhor nos acolhe, Ele nos dá novas vestes, Ele nos dá um anel. Ele deseja fazer de nós um anel de selar, que é um anel que rei tem. Quando um filho de Deus fala uma coisa, profetiza, ora por alguém, se for da vontade de Deus, e a gente tem que orar o que é da vontade de Deus, ser curado é da vontade de Deus, Deus sempre quer curar.
o Senhor vem e sela. Mas para isso acontecer, eu tenho que estar de vestes novas. Eu tenho que estar com caráter transformado. Eu tenho que estar santificada. Eu tenho que estar me entregando. Deus não usa qualquer vaso. Às vezes a gente pensa que Deus ama mais uns do que outros. Ah, porque fulano ora, acontece. Porque o outro, eu oro e não acontece nada. Primeiro é Deus em mim, para depois de mim eu ministrar e acontecer no outro. Compreendem isso? É Deus em mim, esperança da glória de Deus. E em que a glória de Deus vai se manifestar? No que eu manifestar na terra em nome dEle. Eu e você somos chamados para manifestar na terra a sua palavra, a sua vontade, o seu amor. Aleluia. Não é? Às vezes a gente é muito ungido por umas coisas, mas na hora de amar o próximo, não só na igreja, na rua, na família, a gente deixa um pouco a desejar. E Deus quer derramar luz sobre nós, para que a gente clame por Ele e a Ele. Muitas vezes eu falo, Senhor, eu não consigo amar essa pessoa como Tu amas. Ela é uma pessoa difícil para o meu temperamento, para mim, pelas escolhas que faz. Senhor, me ajuda, está difícil. Está difícil, não é difícil você amar uma pessoa que só te dá fora, ou que te olha torto, ou que fala mal de você por trás e você fica sabendo. E aí? Deus permite que você conviva com isso. Não é verdade? Para quê? Para que o nosso amor seja aumentado, elastificado. Né? O amor está desse tamanho, ele vai aumentando à medida que eu vou sendo suporte para o outro. Suportai-vos uns aos outros em amor. O que é? Eu estou vendo o defeito, mas eu não vou apontar, eu vou ser suporte, eu vou dar minhas costas, eu vou segurar, eu vou carregar. Isso é só quem conhece a cruz, quem conhece o Senhor que consegue fazer. Ser suporte. É quase ser escada para o outro subir, para o outro ficar numa posição melhor para ver. Isso se chama maturidade, maturação em Deus, é processo. Tudo isso que eu estou falando é processo. Então, os outeiros é tudo que vem do ego, tudo que vem da vaidade humana, é tudo que vem do nosso egoísmo, tudo que vem da carne, né? E o vale é um lugar que é benéfico para nós. A palavra diz assim que é melhor estar num enterro do que numa festa. Sabe por quê? Às vezes é melhor a gente estar num vale do que estar numa euforia de alegria fora da vontade de Deus. Às vezes aquela tristeza que vem é uma tristeza para arrependimento. É Deus que nos deixa tristes quando nós percebemos que não estamos correspondendo à atitude e à posição que Deus gostaria que nós tivéssemos naquele momento e com aquela determinada pessoa. Alguns é tão fácil de amar, né? Eu tenho neto, amar neto é chuchu beleza. Ainda mais nessa idade. Mesmo Daniel, que já é mais velhinho, né? Porque, não sei, é um amor que vem mesmo direto de Deus e não é difícil. Até porque Deus me presenteou com 3 netos maravilhosos. Eu não sei quem tem neto rebelde, que xinga, que, graças a Deus, os meus não são assim, né? Que afrontam a avó, a mãe. Lá na fisioterapia tinha uma senhora falando, a minha neta de 12 anos quer me dar na cara. Eu falei, que é isso? Quer dizer, essas coisas existem, né? E muitas vezes a gente está num ambiente da igreja e a gente perde um pouco a medida do que está correndo lá fora, né? Da rebeldia, da agressividade, tudo isso. Agora, eu quero, João,
Isaías 54, por favor. De 1 a 17, quem está anotando, anote, que nem não vou estudar todos os versículos, senão não vai dar tempo de tudo que eu preciso. Isaías 54, de 1 a 17. Vamos ler um pouquinho? O livro de Isaías, eu amo o livro de Isaías, eu amo a Bíblia toda, porque o livro de Isaías, ele tem a profecia da vinda de Jesus, ele tem a parte profética do que Deus vai fazer com a igreja, das necessidades da igreja e também da glória que virá sobre a igreja. Tá difícil? Oi? Isaías 54, a partir do verso 1. Já foi? Glória a Deus. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Aqui ele está falando de uma mulher, mas a gente pode fazer uma alegoria com a igreja. Às vezes a gente vê igrejas enormes, cheias, lotadas, amém, glória a Deus. Mas Deus também ama aquela igrejinha que está com 3, 4, 5, né? E que parece que está estéril, parece, mas o Senhor é com ela. Vamos lá? Próximo versículo. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Vocês acham que se fosse realmente estéril, aquela mulher, aquela igreja, o Senhor ia mandar esticar o lugar? Não, não ia. Que às vezes parece que é uma coisa pequenininha e que não tem uma honra humana, terrena. Mas Deus é. Deus é naquele lugar, com aquela pessoa, com aquele grupo que está buscando, que está clamando. Próximo. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Vai, continua. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Eu posso considerar viúvo também quem anda sozinho, quem anda sem Deus. Mas Deus vai se aproximar. Vamos lá. Pois o seu Criador é o seu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Vamos lá. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Mais um pouco. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Quando a gente trabalha com cura interior, a gente vê pessoas que sofreram tanto que elas acreditam que Deus nunca as esteve olhando. Se Deus estivesse comigo, eu não teria passado por esse abuso. Se Deus estivesse comigo, eu não teria passado fome. Eu não teria sido humilhada, eu não teria sido espancada. Minha mãe não ia me botar para fora de casa sem saber para onde eu iria. Então são muitos seis que muita gente levanta
período em que viveu em dores, em que viveu coisas terríveis. Há pessoas que viveram coisas terríveis na vida. A gente em aconselhamento sabe disso, né? Mas o que acontece? É nesse lugar de aridez, de humilhação, de sofrimento, de dor, que o Senhor vem e se manifesta. Eu digo pela minha própria vida. Eu digo pela minha própria vida. Não é? Vim de uma outra terra para encontrar com o pai e com a mãe, chega aqui, vai para a colégio interna. Claro que eu não fui espancada, não fui abusada, não fui, mas fui solitária, como fosse uma viúva, alguém que perdeu todo mundo, pai, mãe, que ficou ali sozinha, no abandono e num possível, nas emoções, esquecimento de Deus. Mas Deus a ninguém esquece. Roda mais um pouco. Continuando. Próximo. Para mim, isso é como os dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar irado contra você, nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então Deus faz uma aliança conosco e é uma aliança eterna. Ele nos retira desse lugar de solidão, de viuvez, de desamparo, de rejeição e nos leva para um lugar espaçoso. Nós hoje vivemos num lugar espaçoso. Não estamos totalmente curados? Não. Porém, o Senhor está nos colocando no seu processo, né? Cada dia melhor, um dia melhor do que o outro, se for isso que nós formos buscar. Filipenses 3,13 diz: uma coisa faço. Até domingo o pastor falou um pouco sobre isso, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Cada vez que eu avanço, eu largo uma lembrança ruim, eu largo algo que me prendia, eu largo algo que me trazia tristeza. Avançar é se desprender, avançar é soltar aquele passado. Muita gente guarda as dores e as coisas que passou como uma carta na manga. Ah, mas eu sou assim, mas também fui abusado, mas também aconteceu isso, também meu pai não era carinhoso, meu pai preferia meu irmão, minha irmã do que a mim. E a gente usa isso como uma justificativa para não avançar. Então a palavra diz: deixando as coisas que para trás ficam. Ficou lá no passado, a gente pode usar como um exemplo de sofrimento, de dor, de ferida, mas já foi, já passou. Agora eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. É uma vocação soberana, maior. Eu vou ter de Deus o que eu não recebi dos meus pais naturais, o que eu não recebi do mundo. Eu vou ter um amor que vem de Deus para que eu possa repartir. Os rios de água viva que vão fluir do meu interior, que vêm direto do trono de Deus, não dependem das circunstâncias, não dependem da minha história familiar, não dependem de quem com quem eu estou casado, não dependem de quem eu sou filho ou filha, dependem da minha intimidade com o Senhor, de quanto eu me aproximo dele, do quanto eu estou disposta a romper
com o que não me faz bem, do que me traz amargo na boca, com aquilo que me paralisa, aquilo que por isso que a Bíblia fala, eu quero trazer a memória que me pode dar esperança. E muitas vezes nós usamos a nossa memória para realimentar o que não tivemos, o que não fomos, o que não recebemos, né? Ou os pecados que nos alimentaram. E aí a gente entra num ponto fundamental da nossa cura, que é o livre-arbítrio. Exercer livre-arbítrio é optar, é escolher por fazer a vontade de Deus. É escolher. Então, quando eu estou diante de uma ação do maligno tentadora, eu vou ter que escolher. Ou dizer não ao diabo para que ele fuja de diante de mim, ou ceder aquela memória que eu tenho de um prazer que eu já era para ter largado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou está difícil? Né? Satanás não vai nos tentar com aquilo que nós não gostamos. Ele não é burro. Burro ele não é. Não pense que o diabo é burro. Não, ele é bem inteligente. Ele é bem inteligente. Ele não vai nos tentar com aquilo que nós não gostamos, né? Satanás nunca vai me oferecer uma bandeja de jiló, nunca, porque eu não gosto, tenho trauma não fui curada já do colégio interno, que a gente era obrigada a comer o jiló. Um dia eu peguei o meu jiló, joguei debaixo da mesa e a madre viu, e eu fiquei de castigo em pé no refeitório. Eu achava amargo, eu não tinha a menor simpatia com o jiló, né? E a gente era obrigado a comer, né? Então, jiló. E já o pastor que cuidou de mim, pastor Muri Rosa, ele há de ver esse vídeo, o apelido dele era Giló, ele morava na roça, uma pessoa que eu amo muito, e que cuidou muito de mim e do meu esposo. O apelido dele era Giló, de tanto que ele gostava de jiló. Ele comia jiló cru, até que nem passarinho, né? Comia jiló de qualquer forma, e ele ama jiló. E o apelido de infância dele era Giló, né? Para ele pode ser uma tentação um prato de jiló, que nem o de leite. O que nunca sei. Eu estou só querendo dizer para vocês que para cada pessoa, Satanás tem uma tentação específica, que tem a ver com a nossa alma, com a nossa emoção e também com o nosso pecado. Muitas vezes nós caímos porque amamos determinado pecado. E aí é a hora de exercer o livre-arbítrio, né? Juan, quando aconselha, às vezes ele fala, problema é o livre-arbítrio. Deus tinha que tomar o livre-arbítrio quando a pessoa vai escolher o erro, né? Mas Deus não faz isso, porque Ele também quer que nós tenhamos a consciência daquilo que nos faz bem e daquilo que nos leva para caminho de morte, né? Então, isso é muito importante. Isaías 58:12, Deus nos chama e afirma, não precisa abrir não, que eu estou aqui com ele escrito, tu levantarás fundamentos de muitas gerações, e serão chamados reparadores de brechas, e restaurador de veredas para morar. Para morar, não apenas para passar, mas para permanecer no caminho da saúde e da cura. Nós temos que crer que quando a gente levanta um muro na nossa vida, antigamente as cidades eram sitiadas com muros altíssimos. Mas, de repente, o inimigo ia lá e fazia uma brecha no muro para quando ele quisesse entrar e saquear aquela pessoa. O inimigo faz isso também com a gente. Nos lugares em que nós pecamos, nos lugares em que nós erramos, nós precisamos levantar muros de aliança com Deus, de dizer nunca mais.
Senhor, isso eu não quero na minha vida nunca mais. E ficar observando, quando o inimigo vier nos rodear, a gente fala, para trás de mim, Satanás. Porque isso é do passado, eu não quero mais saber disso. Então, essa brecha que nós reparamos para nós, para a nossa vida pessoal, nós estamos reparando para os nossos filhos e para os nossos netos. Aí, se eles abrirem, é outra coisa, mas não vai vir com maldição hereditária. Estão entendendo? Aquela brecha foi ali fechada. O que foi, Sara? Você não entendeu? Você está me olhando com uma interrogação. Está entendendo? Então, tu levantarás antigos fundamentos. Você vai ser pilar na tua casa. Deus quer levantar cada um de nós, para nós sermos coluna na nossa casa, na nossa igreja, na escola que a gente estiver estudando ou trabalhando, né? Na família que a gente está inserido, que a gente tenha firme fundamento no Senhor, né? Então, sabemos a dificuldade que encontramos para manter relacionamentos saudáveis com Deus. O inimigo vai sempre tentar impedir que você tenha aquela hora de oração, aquela hora de leitura da palavra, né? Relacionamentos saudáveis com Deus e com quem? Que a gente também tem que ter relacionamentos saudáveis com os que nos cercam. Intimidade e comunicação são essenciais para o nosso relacionamento com Deus e com os nossos familiares. Marido e mulher, então, sem unidade, sem comunicação, chega a hora que o bicho pega. É melhor se colocar e falar, não concordo com isso, não gosto disso. Né, amor? A gente vive assim. Isso tudo bem. Isso não. Isso é saudável. Né? O que é adoecedor? É a gente não ter liberdade de falar a verdade. Né? É não ter liberdade de falar a verdade. Ressentimentos e mágoas guardadas ao longo da vida com Deus e com os homens fazem de nós pessoas frágeis e suscetíveis, pessoa que se aborrece por qualquer coisinha. Em vez de você expressar, você vai guardando, você vai acumulando. Sabe? Isso pode gerar até um homicida. A gente está vendo tanto feminicídio e filho que mata a mãe. A televisão está cheia de notícias desse tipo, né? Por que isso acontece? Será que ele era realmente já um psicopata, uma pessoa? Ou será que houve um acúmulo de mágoa, de ressentimento, de dor, de mal entendido e a pessoa já não suporta mais e vem a ira. Também tem isso. Tem isso, que hoje em dia vira psicopata, é verdade. Hoje em dia, os pais não estão mais querendo educar os filhos. Dão tudo de mão beijada. Quer computador, compra. Quer não sei o que, compra. Se lasca todo, mas compra. Fez pirraça. E aí o pai e a mãe cedem. E eles ficam sem condição de receberem frustrações na vida. Cada não, né, que a gente recebe do pai, da mãe, de Deus. Vocês já repararam quanto não que Deus já nos deu? Eu estava ouvindo um pastor esses dias, eu não lembrando o nome não do pastor, que ele falou, vocês já perceberam quantos nãos que Deus deu na Bíblia? Dessa árvore não comerás. Não é? É não. Muitas vezes Deus fala, né? Não matarás, os mandamentos. Não dirás falso testemunho. Não, uma lista de não. 10 mandamentos, 10 nãos que Deus está dando ao homem.
Não cobiçarás a mulher do próximo. E às vezes nós temos vergonha de dizer não. Para os filhos, para o pai, para a mãe, para quem for, né? Que às vezes é necessário e é saudável. Há fundamentos emocionais não estabelecidos e daí vem a nossa vulnerabilidade. Tanto para enfrentar a vida, o inimigo, as perdas e as frustrações naturais do dia a dia. A vida nos frustra. Eu queria tanto que domingo não chovesse que eu ia à praia. Vem domingo e uma chuva, um toró, alaga tudo. Poxa, Deus não me ama. Será que essa é a resposta? Não. Deus fala não para a gente não sabe que livramento a gente teve por não ir naquele lugar, naquele passeio. Né? Deus é o dono do universo, da minha vida, da sua vida, e nós precisamos confiar que Ele quer nos fazer o bem. A vontade de Deus é que nós cheguemos à estatura de varões perfeitos. Ninguém vai chegar à estatura de varão perfeito, só Deus entregando meia na boca. Existem exercícios espirituais para nós desenvolvermos e conhecermos a Deus, conhecer como Deus opera, tanto em nós quanto nos irmãos, né? 1 Pedro 1,15, o Senhor fala: sede santos como eu sou santo, sede perfeitos como eu sou perfeito. Sabemos que se carregamos o nome de Jesus e Ele está em nós habita, somos nova criatura. Nós não vamos ser nova criatura. Às vezes a gente fica, quando eu alcançar isso. Não! Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Deus nos dá autoridade. Aí a gente cai no livre-arbítrio. Eu tenho que crer e colocar em prática. Eu sou nova criatura. Você é nova criatura em Cristo. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que são chamados por Ele, que têm aliança com Ele, que são seus filhos, seus amados. Aleluia! Há áreas de nossas vidas em que o Espírito Santo ainda não pôde morar, porque nós não as entregamos. Talvez por não termos consciência delas, ou porque as amamos como elas estão. Está fácil de entender? Ou porque a gente não tem consciência de que Deus precisa operar naquela área da minha vida, ou porque eu amo aquela área da minha vida do jeito que está. Eu estou feliz com ela, mesmo ela estando fora da vontade de Deus. Estão entendendo? É aquela pessoa que sustenta 2 casamentos, tem 2 famílias. Estou dando um exemplo bem radical para ficar fácil. Né? E ela não se importa, ela entra na igreja, ela frequenta a igreja. Aleluia, só tem adulto aqui, né? Eu cuidei de uma pessoa que o pai tinha um cargo na igreja, eu não vou falar cargo, e as 3 filhas dele foram violentadas por ele. E ele está na igreja até hoje, nunca se arrependeu, nunca pediu perdão às filhas, elas já têm filhos e algumas até netos. Que eu conheço a família de perto. Então você olha e você fala, não é possível que essa pessoa deite e durma tranquilo. Que ele veja os netos e não sinta nada. Tem que chegar o dia, será que é quando o avivamento vem, né? Que a pessoa, o Espírito Santo toma a pessoa e ela confessa pecado. Os relatos do avivamento Azusa tem isso. Pessoas que estavam em pecado há anos. E aí quando vem aquela presença forte do Espírito Santo,
elas decidem confessar. Mas, a gente pode adorar a Deus com nosso culto racional. Nosso culto racional. Todos nós sabemos o que é certo e errado. Até uma criança se dá a conhecer, diz a palavra, pelos seus atos. Então, nós sabemos o que não é aprovado por Deus. E nós precisamos nos arrepender e mudar. Mudar. Eu não posso ficar contemplando o jardim dos meus pecados. Tá cheio de pecado, mas é bonito isso, né? Estou adulterando, mas eu tenho 80 anos, a moça tem 23, olha que honra, que orgulho. Vocês estão entendendo? A pessoa está ali no abismo, no fundo do poço, mas está achando bonito. Está achando vantajoso. Está achando que é possível. E que Deus não vai condenar o que Ele aprova. Repete até versículo trocado. Porque lá no coração o Espírito Santo fala, não é por aí. Não é por aí. Até a hora que o inimigo vai colocar anestesia. Tem gente que parece estar anestesiado, já não consegue mais encarar a verdade, encarar a palavra. Então está ali no pecado e não está se importando, está todo mundo olhando, está todo mundo vendo, sabendo que aquilo não é de Deus. E para a pessoa ela está tranquila. Anestesia espiritual, né? Uma coisa assim que parece que o Espírito Santo já não toca mais. E às vezes são pessoas que já moveram em Deus. Eu falo com propriedade, de conhecimento, infelizmente. Aqui, em Gálatas, capítulo 5, verso 7, eu digo que é processo e que é permanente, vai ser eterno, porque tem gente que começa a corrida bem e no meio da corrida para. Estão entendendo? Então, todo o tempo eu tenho que estar me examinando e vendo quais são as minhas atitudes, né? O que eu estou fazendo de bom, o que eu estou fazendo de mal. E em Gálatas, capítulo 5, verso 7, o Senhor fala, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem vos impediu? Você. De que se queixa o homem, queixe-se cada um da sua própria concupiscência, do seu próprio pecado. Responder a esse questionamento exige de nós coragem, consciência, verdade. Estava correndo bem, mas eu dei uma parada. Por que eu dei uma parada? Por que será? Porque o meu filho desviou, porque eu tive um desgosto, porque o meu marido infartou, onde que estava Deus? Não. Nada disso é motivo para nós pararmos de consagrar a nossa vida e continuar confiando que o Senhor é sobre nós. E que o que falta Ele vai fazer. Nós é que não podemos dar lugar ao diabo. Pedir ajuda nessas horas é saudável e revela humildade. Temos que ter humildade. Eu estou quase para cair, me ajuda, me dá a mão, me puxa desse lugar. Eu não quero, mas eu estou fraquejando, eu estou pensando o que não devo. Chama o pastor Guilherme, chama a pastora Raquel, pode me chamar também. Fala, tá muito para mim, essa tentação, estou quase querendo, né, ceder. É muito melhor se humilhar diante dos pastores do que ficar caído lá fora. Porque um abismo chama outro abismo. Confiar no amor de Deus e confiar nos pastores que Deus nos dá, aqueles que são segundo o coração de Deus. Eu já conheci muitos pastores que não foram segundo o coração de Deus, mas eu também conheço pastores que a hora que eu procurava estar,
Pastor Murilo Giló é um deles. Um homem cheio de amor, de misericórdia, de bondade. A hora que procurar, tanto ele quanto a esposa, pastora Anúbia, pessoas que você pode contar. Ele pode não estar até bem, de saúde, que eu digo, né? Ele é uma Bíblia ambulante. Ele te dá a vida inteira. Ele lê a Bíblia de dia, de tarde, de noite. É impressionante quando ele não está trabalhando. Agora ele está aposentado, mas sempre eu me encontrava. Ele trabalhou comigo numa escola técnica Visconde de Mauá, e sempre no recreio ele estava só ali lendo a palavra. É um chamado que ele tem de mestre, né, de conselheiro. Então Deus levanta pastores segundo o coração dele, homens e mulheres que têm Deus levantado com unção, com perícia, que já passaram por muitos vales, que já tiveram um encontro verdadeiro, sabe, que as tuas limitações não vão espantá-los, assustá-los ou fazê-los te julgar, né? Quem é que julga o pecador? Quem acha que não tem pecado, que nunca teve, né? Então, o pastor não pode se escandalizar com o pecado, por pior que ele seja. Porque ele foi levantado por Deus para exercer misericórdia, amor, perdão, para estar tirando o carrapato das ovelhas. E esses pastores ainda existem. Ainda existem, né? Oh, Deus! A ação eficaz desses ministérios e a minha busca, o meu empenho em me identificar com o Pai Celestial trarão um consequente crescimento e uma consequente frutificação. Aí entra o livre-arbítrio. Eu quero ser curado. Eu quero ter Jesus como meu padrão. Eu quero que essa palavra habite ricamente em mim. Os que recuam e vão levando a vida espiritual de modo morno, sem busca de conserto e santificação, com certeza ficarão no meio do caminho. Há um caminho a seguir. Há um caminho, sabe? A escola do Espírito Santo, ninguém precisa se matricular, o Senhor nos matricula. E o Espírito Santo está sempre jogando luz sobre a nossa vida. Cabe a nós querer conserto ou não. Escolher, que é a função do livre-arbítrio, optar pelo perdão, optar pelo amor, optar por andar a segunda milha com uma pessoa que te feriu. Não vou jogar a pessoa para o lado. Eu vou andar a segunda milha e vou dar a ela um voto de confiança e um espaço de transformação. Às vezes a gente rotula as pessoas e empurra. Isso não tem jeito mais não. Ih, desisto. Mas às vezes você vê uma outra pessoa cuidando daquela que você não quis, e a pessoa cresce e vai embora. Às vezes nos falta paciência, e nós temos que ter essa consciência de que a gente está sem paciência com a gente e com o outro. Às vezes até com a gente. Tem horas que eu me aborreço comigo. Vocês nunca passaram por isso? Ficar chateado com você mesmo, falar, poxa, não é? Tenho que ter paciência. Tenho que saber quem eu sou não é quem Deus é. Quem eu sou está aqui. Quem Deus é tremendo. Não deixa a desejar. E eu posso ser quem Deus é, se eu me aproximar muito dele. A gente se assemelha àqueles que a gente adora, com quem a gente anda, com quem a gente busca. A gente vai pegando coisas. Então, quanto mais eu andar com Deus, mais curada eu vou ser, mais amor de Deus eu vou receber,
mais cura, mais santificação, mais semelhança. É Cristo em nós, esperança da glória. Meu desafio para vocês é que vocês entrem nesse caminho. Peçam a Deus, revela os meus montes, revela os meus outeiros. Revela, Senhor, porque eu quero abrir mão. Né? Às vezes a gente canta aquela música, tira-me do vale, mas muitas vezes Deus não pode tirar do vale até que você não veja por que você está no vale. Que Ele precisa consertar naquele vale. Está dando para vocês entenderem? Você está ali naquela prova. Deus nos dá a prova para nos aprovar, não para nos reprovar. Que Ele confia que nós vamos dar conta. Em nome de Jesus. Conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Conhecendo e prosseguindo. Nenhum de nós conhece tudo, né? Tenho bastante tempo já de vida cristã, né? Já vi Deus mover muitas coisas, mas eu preciso receber o novo de Deus, né? Como o pastor pregou, eu fui muito abençoada com essa palavra. Não adianta, se Deus já me usou para curar a gente com câncer ou feridas terríveis que a pessoa não conseguia dar continuidade à vida delas. Eu quero saber o que Deus tem liberdade de fazer através da minha vida hoje. E buscar esse poder de Deus que se manifesta em nós, quando nós o buscamos, em espírito e em verdade, de todo o coração. Vamos orar? Como eu disse, né? Esse assunto, né? Não tem fim. Para fechar, vou falar duas coisinhas sobre perdoar que eu acho bem importante. Depois eu vou ver se põe todos os itens no zap. Perdoar é ter as minhas emoções conquistadas. Quando eu não consigo perdoar é porque ainda não atingi a maturidade. Quando eu estou mais maduro, por mais que eu tenha uma coisa muito difícil para perdoar, eu sei que é ordenança de Deus e eu vou conseguir. Estão entendendo o que eu falei? Perdoar é ter emoções conquistadas. Perdoar é deixar livre, é soltar, é liberar, é desimpedir, é mandar embora sentimentos e atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. É muito sério, né? Muito sério. Perdoar é manter abertos os canais por onde fluem a confiança e o amor incondicional. Olha, manter aberto o canal do amor e da confiança. Porque quando você não perdoa, você não vai conseguir amar de novo. Você não vai conseguir confiar na pessoa. Mas quando eu perdoo de coração e em Deus, eu vou manter esses canais abertos, né? Pois conhecereis a graça, 2 Coríntios 8:9, do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. De fato. Você pode repetir comigo? De fato. Somos filhos de Deus. De fato, eu e você somos filhos de Deus. Eu tenho Pai. Aqui eu encerro. Senhor, eu quero fazer uma última oração. Que a tua graça, o teu amor, teu Espírito Santo possa penetrar no profundo e no escondido de cada coração, trazendo a convicção de que são filhos, que são amados, perdoados, e que é o desejo
imenso de Deus curar todas as feridas e fazer de cada um de nós expressão viva do teu amor, seja para com quem for. Em nome de Jesus, nos ajuda. Abre, Senhor, rios no ermo. Abre, Senhor, cachoeiras de amor no nosso interior. Abre, eu te peço, Senhor, que cada um aqui tenha o seu entendimento aberto para receber e para dar, para estar ao teu lado e para levar ao outro a mensagem da tua cruz e do teu amor por nós. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.